Boa noite, meu nome é Raíssa Carolina Dalla Valle e eu vou falar sobre a Lei da Anistia, que é a ADPF 153, pelo voto da ministra Carmen Lúcia. A ADPF 153, que é a Arguição de Descumprimento do Poder Fundamental, que foi incorporada à Constituição Federal de 1988, sendo um grande instrumento de controle de constitucionalidade, o qual é utilizada para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, sendo resultante, tendo como causa, atos do poder público. Então, a ADPF 153, a Arguição de Descumprimento do Poder Fundamental, foi incorporada à Constituição Federal de 1988, sendo um instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, é utilizado para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, que é resultante de ato do poder público, né? Já os preceitos fundamentais são princípios e normas consideradas essenciais ao nosso ordenamento jurídico, sejam elas explícitas ou explícitas na Constituição Federal de 88. Assim, desse modo, não são todos os preceitos constitucionais que podem ser objeto de uma DPF, mas sim só aqueles que são considerados fundamentais. Nós temos como fundamentais o direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, direito às garantias individuais e entre outros. Vale lembrar também que não são todos que podem propor a DPF, foi votado e vetado, que só podem propor a DPF como alguns exemplos, o Presidente da República, a Mesa do Senado, a Câmara dos Deputados, o Governador do Estado ou do Distrito Federal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a OAB, e a Procuradoria-Geral da República. A anistia é a declaração da abdicação de certa conduta criminosa por parte do Estado. Essa abdicação se refere a todos os fatos ocorridos em períodos determinados, né? Então, ela caracteriza a extinção da punidade por parte do Estado. A lei da anistia é uma lei penal e possui efeito retroativo, ou seja, ela não pode ser revogada. E se porventura ela for revogada, ela não elimina a anistia já concedida, porque a nova lei ela seria irretroativa e traz um dispositivo desfavorável pelo réu. A concessão da anistia é de competência exclusiva da União. Nesse sentido, que se trata de um ato político. Então, portanto, a anistia só pode ser concedida por meio de uma lei. Então, nesse sentido, cabe exclusivamente ao judiciário examinar o alcance dessa lei. A consequência de um crime é a pena. A punição é a consequência da realização de uma ação típica culposa. O voto da ministra Carmen Lúcia. Tem-se no próprio documento da Ordem dos Advogados do Brasil, de 31 anos atrás. O alerta é que não era com gosto de festa que se recebia o projeto, era com críticas, mas com a responsabilidade da própria entidade, que teimava em permitir novas gerações estivessem libertas dos grilhões dilatoriais. O Supremo votou por 7 votos a 2 e julgou improcedente a ADPF 153, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, e manteve a anistia para agentes políticos acusados de cometer crimes comuns durante a ditadura militar. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia relembrou várias vezes das circunstâncias históricas que marcaram a publicação da lei da anistia. Carmen afirmou que é possível repensar e reconstruir uma ideia ou lei, renovando interpretações. No caso analisado, a ministra entendeu que, por mais que seja grave e cruciante que tenha sido analisado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a OAB, há 30 anos atrás, teve escolhas de consequências políticas e jurídicas da época. A ministra também afirmou que não se podia esquecer o contexto em que a lei foi criada.
A ministra ainda rebateu o argumento que a lei da anistia é ilegítima, pelo fato dela ter sido criada e produzida por um congresso ilegítimo, com senadores que não foram eleitos. Carmen ainda fez questão de afirmar que, durante o julgamento da DPF, não estava em julgamento o direito à verdade do que se aconteceu no período da ditadura.